Oi, meu nome é Frederico. Vamos dar prosseguimento agora a essa explicação sobre as perdas de agenda, né? Na última videoaula a gente viu como é que as perdas de agenda estão relacionadas ao cargo de gerente, né? Quais são esses itens, né? E antes de começar a gente desenvolver mais esse tema, eu gostaria de só explicar como se deve dar essa reunião entre o gerente e os funcionários, né? O gerente, vamos pegar aqui um exemplo de um funcionário aqui. No caso, vamos colocar um exemplo de um funcionário aqui. Vamos colocar desse funcionário, que no caso é o coordenador técnico, né? Então o gerente deve pegar cada um desses slides e perguntar para o funcionário: e aí, no quesito faltas, como é que você está evitando isso, né? Tá, mas aí quando os funcionários faltam, o que que você tá fazendo quando o funcionário falta? Aí você vai conferindo a resposta do técnico com a resposta do funcionário, do coordenador, com o que está aqui, entendeu? E tendo analisado anteriormente os relatórios, né, os relatórios diários que até mesmo o próprio gerente que faz, você mesmo que faz, você vai saber como é que estão indo as faltas, né? Então, com isso aqui você consegue comparar o que está no seu relatório, né, e com a realidade. Então você vai perguntando para ele: e aí, como é que está? E aí, o que você está fazendo para evitar as faltas? Aí ele vai ter que te falar: e aí, qual que é o procedimento que você está adotando quando alguém falta? É realmente esse procedimento? Vamos conferir? Que não sei o quê. E vai perguntando para ele esse tipo de coisa. Não, e aqui quanto aos materiais? Nas máquinas, o que você tem feito? Você tem feito para cuidar das máquinas? E confere com esses itens aqui. Ele tem feito isso daqui realmente? Né? E confere. Vamos lá, me mostra as máquinas, elas estão em bom estado? Né? Eu posso confiar que até na semana que vem a gente não vai ter problema com máquina? Pode ou não? Por que não? Vamos anotar, né? O shampoo tá tudo certinho, né? Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo rendimento, nosso próximo encontro aqui, nossa próxima reunião vai estar tudo certinho com o shampoo? Vai. Então o que você tem feito lá com o shampoo? Então confere esses pontos de novo com ele aqui, entendeu? Então e assim é, vão perguntando para os funcionários esse tipo de coisa e vão buscando acordos com ele. Ó, então no caso, vamos voltar ao caso das faltas. Olha, nas faltas eu posso contar então que essas faltas vão reduzir para a próxima semana. Você vai conversar com a equipe lá, beleza? Eu posso contar com você. Então buscando acordos e conversando com a pessoa, tendo esses slides como guia, né? Então é dessa maneira que o gerente deve proceder e deve fazer essas anotações é, no relatório diário lá. Então vamos voltar aqui ao, ao cargo de gerente, né? Vamos voltar aqui às explicações sobre o cargo de gerente. Então vamos falar sobre as perdas de ligação. Quando acontece, o que o gerente deve fazer para evitar perdas de ligação? Primeiro, é ficar atento às ligações perdidas, que não tem melhor maneira de ficar atento às ligações perdidas do que ficar atento ao relatório de ligações perdidas do PABX. É isso que a gente precisa. Eu sei que a gente está tendo alguns problemas técnicos contra eles, né, quanto à geração, mas então é isso aí. Se você tem que ficar atento ao relatório de ligações perdidas e o relatório não está conseguindo ser gerado, então vai lá na sua agenda, vai lá no seu fichário, na parte de ligação, de perdas de ligação, né, cobrar a equipe, né, que você está tendo essa dificuldade aqui para gerar esse relatório. Então explica lá direitinho e passa na sua reunião quinzenal com sócios. Né? E além disso, né, você organizar a equipe para que não se perca a ligação, porque normalmente a gente tem esse problema de organização, ou, por exemplo, no horário de sair do almoço, a gente tem sempre esses problemas. Então, ficar atento a isso para reduzir essa perda de ligação. E sempre contactar o sócio
cada ponto que for notado nesse sentido, né? Além disso aqui, a gente tem os erros de agenda, né? Os erros de agenda que é um outro tipo de ponto de desperdício que a gente enfrenta no nosso serviço, né? Então, como que a gente deve atuar sobre esses erros de agenda? Em 3 pontos. Primeiro, que é o cobrar o agendamento, né? Toda vez que tiver um erro de agendamento, a gente coloca lá no relatório, né? A gente faz já o relatório que ele já mostra quais são os erros de agendamento, e a gente pega as OS e vai conferir o que aconteceu aqui, né? Chega, conversa com cada uma, pede uma explicação, né, do que aconteceu, às vezes pede a explicação para a menina. Eu acho que é um bom procedimento é você pedir para a menina anotar lá o que aconteceu, que deu esse erro, né, e chega, guarda essa OS para a gente conversar no momento do retorno dela lá, né? Então a gente conversa a respeito desses erros de agenda a partir da análise da OS, né? Então a gente separam esses erros que foram cometidos, né? Separa essas OS mal preenchidas e a gente comunica às pessoas, instrui, né, principalmente durante as reuniões, olha aqui, isso aqui está acontecendo direto, como é que a gente pode evitar isso aí, sempre buscando soluções, né, nunca se satisfazendo com os erros constantes, né, e sempre conversar com a equipe, tentar motivar, né, e aí o pessoal vão acabar com esse tipo de erro e tal, né, vão focar nisso aqui, que isso está acontecendo demais, não podemos repetir isso daqui. Além disso, a gente vai comunicar a Gleice, que é uma outra responsável por acabar com esse tipo de perdas de agenda, para a Gleice fazer essa sintonia fina entre a equipe. Olha, pessoal, o que a gente precisa para despender mais atenção ainda, despender bastante atenção a esse tipo de erro, né, para a gente fazer um acompanhamento completo e não deixar nada passar. E só se satisfazer, né, quando as coisas estiverem perfeitas. E cada ponto desse vai ter que ser explicado ao sócio juntamente com os itens com os relatórios da reunião de cada um dos funcionários, né? Então essa aqui foi a nossa videoaula de hoje. Até o próximo encontro.